A Igreja São José sempre foi um dos cartões postais da cidade de Criciúma. Em 1998, quando se tornou diocese, a paróquia São José foi a escolhida para ser catedral. Havia se cogitado também que poderia ser a paróquia de Santa Bárbara, por ser Santa Bárbara a padroeira da cidade, a paróquia mais tradicional da cidade, por conta da ligação que Santa Bárbara tem com os mineiros e toda a história da mineração que temos em Criciúma. Contudo, a matriz São José, por estar no centro da cidade, foi aquela que foi escolhida. Em 2005, depois de ouvir e ter a aprovação dos fiéis, a catedral começa a passar por uma repaginação completa, com a reforma e a ampliação da igreja. Pelo fato de ela ter se tornado catedral, de ter que ter um presbitério um pouco maior, também para acolher os padres nas missas solenes, então foi feita, foi acordado, foi feita toda uma pesquisa entre o povo de se fazer a ampliação e também a reforma da matriz São José, que já era então a Catedral São José, e temos hoje então o prédio que aqui temos. Cada detalhe de decoração e posição dos objetos e imagens foi minuciosamente pesquisado e estudado. Toda a parte decorativa foi orientada pelo irmão Renato. O irmão Renato é um irmão lasalista que mora em Canoas, no Rio Grande do Sul. E o irmão Renato tem uma larga experiência nessa questão da arte sacra. Ele morou por muitos anos no Vaticano, foi organista do Vaticano e já acompanhou a reforma de muitas igrejas no Brasil. E foi escolhido ele, então, o artista, para acompanhar também a reforma aqui. Então, todos os detalhes foi pensado por ele a partir de um estilo neoclássico, que é o estilo da nossa catedral. Todos os detalhes, os móveis, a posição dos santos, mesmo toda a parte do altar, o novo altar, a nova mesa da palavra, sacrário, tudo isso foi pensado por ele ao longo desses 6 anos que a catedral passou pela reforma e ampliação. Com criatividade e muito trabalho, os artesãos conseguiram reproduzir fielmente no gesso e madeira detalhes que imitam ouro, pedra e mármore. Toda a catedral ela é trabalhada no gesso e tinta. Até mesmo aqui na frente, quando nós temos essas colunas que se assemelham a mármore, nem isto é. São colunas feitas com tubos de PVC, colocado cimento dentro, revestidas com gesso e depois feito todo esse trabalho que nos dá a impressão de estarmos diante de uma coluna de mármore. Mas não temos ouro nenhum, temos muita tinta, muito gesso, muito tijolo e muito cimento, isso sim. Objetos, imagens e pinturas de valor histórico foram preservados e incorporados à nova arquitetura. A única coisa, uma das únicas coisas que permaneceram, foram as imagens que nós tínhamos e a pintura que nós temos aqui no centro da catedral, que é uma pintura que ela não existe na Bíblia, não existe, mas que o artista a fez por um carinho também com São José, falando da Assunção de São José, ou seja, quando São José veio a falecer, os anjos levando ele para próximo de sua então esposa, a Virgem Maria, e de seu filho adotivo Jesus Cristo. Por isso que a pintura ela foi conservada, o autor da pintura já é falecido, que é o Willis Umblick de Tubarão, e nós resolvemos conservá-la até mesmo como um patrimônio histórico da nossa Catedral São José. Com os trabalhos de reforma, detalhes da antiga igreja, como o órgão de 1.280 flautas, foram resgatados e recolocados em seus lugares de origem. O órgão, originalmente, quando ele veio para Criciúma, ele estava no lugar onde ele está. Na década de 70, ele foi colocado atrás do altar. E agora, então, na reforma e ampliação, buscou-se resgatar o estilo da catedral e, por isso, novamente, o órgão, para ele foi construído um mezanino, onde ele foi colocado e nós esperamos ansiosamente que ele volte a tocar nas nossas missas. Por isso, ele está passando por todo um processo de afinação, ele foi reformado e foi ampliado. Hoje, o nosso órgão, ele contém 1.280 flautas e a afinação e entonação é bastante demorada, porque é flauta por flauta. Não é aqueles que estão trabalhando, mas já estamos chegando ao processo final. E uma das perguntas que o povo faz é se o órgão vai ser usado. Ele não só vai ser, como ele precisa ser, porque senão nós perdemos novamente a afinação e entonação das flautas. Hoje nós poderíamos dizer que o maior bem, economicamente falando, da nossa catedral é o nosso órgão de tubos. Com a conclusão da reforma, a catedral providencia os últimos detalhes para ser consagrada. Para que uma igreja seja consagrada, a Santa Sé exige algumas coisas. Por exemplo, um altar que seja fixo, por isso nós temos um aqui aos pés da cruz, porque ali sob ele será colocada a relíquia de um santo,
de um mártir da igreja, fazendo memória às primeiras comunidades cristãs que celebravam sob as catacumbas dos primeiros cristãos na parte subterrânea de Roma, onde até hoje nós podemos visitar. E aqui então nós já temos o altar e agora serão colocadas 12 lamparinas, semelhantes a essas que temos aqui também no altar. Essas lamparinas, elas simbolizam os 12 apóstolos, a igreja que tem como sustentação as colunas dos apóstolos. Depois serão colocadas 12 cruzes também e nós faremos um processo de consagração, ou seja, uma igreja, uma vez consagrada, ela jamais poderá ser usada para um outro fim que não seja o santo sacrifício ou a santa missa. Não é? Então jamais esse prédio poderá ser vendido, comercializado para alguma outra coisa. Se isto vier a acontecer, o prédio tem que ser destruído. A Santa Sé não permite que ele possa ser vendido porque ele foi consagrado. E nada que foi consagrado a Deus pode ser vendido, nem mesmo uma medalha. Tanto é que nós temos aqui perto a loja diocesana. Todos os objetos da loja, nenhum são abençoados, só depois que eles foram vendidos, porque nós não podemos comercializar nada que é sagrado. Isto seria simonia, pecado da simonia, ou seja, vendermos algo que é de Deus. O que é de Deus a gente não pode vender. A igreja espera deixar tudo pronto para sua consagração no dia 19 de março, data que é dedicada ao padroeiro São José. O nosso padroeiro São José, ele é um santo bastante querido, mas que às vezes o povo não sabe muito para que recorrer a ele. Diferente de outros santos, como Santo Expedito das Causas Impossíveis, Santa Teresinha com a Novena das Rosas, Santo Antônio Casamenteiro, São José ele não tem um pouco essa característica. Contudo, sem dúvida nenhuma, é um santo de muita grandeza, como todos os outros, mas maior ainda porque foi o pai adotivo de Jesus. E na Bíblia nós temos só 2 homens que são chamados de justos diante de Deus. Isto é muita coisa. Quando a Bíblia fala que um homem é justo, isto é um alto grau que a Bíblia dá a um homem, que é São João Batista e São José. Por isso, isto nos alegra muito. E o povo às vezes nos pergunta: padre, para que posso rezar a São José? São José, primeiro, nós temos uma devoção com ele a respeito daquilo que ele pode providenciar para as nossas casas. Tanto é que em qualquer seminário ou casa religiosa que você entrar, você sempre vai encontrar uma imagem de São José na despensa daquela casa. Para que São José, assim como proveu para que nada faltasse na casa de Nazaré, também nada falte naquela casa. Também é ligada a São José uma devoção de quando nós vamos procurar um imóvel para comprar. Um imóvel ou colocar um negócio, para que São José nos mostre o melhor lugar, a melhor localização para a loja ou para o apartamento que vamos comprar e assim por diante. Contudo, nós queremos, especialmente nesse ano de 2013, trabalharmos ainda mais a devoção a São José. Por isso que a nossa paróquia estará lançando no dia da festa de São José, dia 19 de março, um devocionário, um pequeno livro que será vendido, comercializado para o povo que quiser, num preço bastante em conta e doado aos homens. Todos os homens poderão receber no dia de São José esse devocionário de graça. Por quê? Porque nós queremos fazer com que em Criciúma seja criada uma irmandade de homens ligados a São José, por ele ter sido também o pai da Sagrada Família. E esse devocionário ele vem para colaborar na devoção, na propagação da fé, na intercessão de São José.